Bom dia, bom dia, bom dia, ótima quarta. O que você está comendo aí, Matheus? Açúcar? Ué? A glicose deu uma baixada. Falei, caraca. Perigoso isso aí, não? Nada. Bom dia, bom dia, bom dia. Ótima quarta-feira para você. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa Semana da Comunicação Eficaz e hoje nós vamos falar de um tema extremamente legal. Como ajustar o estilo de comunicação às pessoas com as quais você está se relacionando. E eu quero te dizer algo. O tema é: consiga tudo que você quiser. Conseguir tudo que eu quiser? Mas antes de te ensinar, eu quero te pedir algo extremamente importante. Compartilhe essa live com outras pessoas, sabe? Nós estamos aqui trabalhando, entregando o máximo que nós podemos para você e você poderia nos retribuir compartilhando, curtindo, comentando, clicando no sininho, clicando no joinha, me seguindo nas redes sociais, sabe? É algo que vai fazer mudanças, vão gerar transformações, não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas. Quarta-feira, meio da semana, já caminhamos 2 dias, estamos no meio, falta mais 2 dias para chegar sábado e domingo, dia que você não vai descansar, mas vai produzir. Como ajustar a comunicação ao público ou às pessoas com as quais me comunico? Eu posso conseguir tudo o que eu quiser através da comunicação? É claro que você pode. E você vai aprender aqui hoje algo extremamente bom, extremamente importante para que você alcance os seus êxitos, os seus resultados, sabe? Os seus sonhos, os seus projetos. Por quê? Porque a maneira como nos comunicamos define as conexões que construímos e o legado que nós deixaremos. Anota essa frase aí, coloca ela na parede, coloca ela no lugar onde você está vendo todos os dias. Por quê? Porque a comunicação eficaz e assertiva vai de fato definir com quem nos conectamos. E essas conexões certamente nos levarão a patamares maiores ou a lugares menores. E eu quero aqui nada mais, nada menos, começando com o maior comunicador de todos os tempos. Silvio Santos? Não. Chacrinha? Também não. Quem então? Jesus, o maior comunicador que já existiu na história. Como ele nunca houve e como ele nunca haverá. Por quê? Porque ele não falou somente a 3. Não, ele não falou somente a João. Ele não falou somente a Pedro, Tiago e João. Ele não falou somente aos 12. Ele não falou somente aos 70, aos 120. Ele não falou somente aos 500. Ele falou a milhões. Não, ele não falou somente a milhões. Ele falou a bilhões de pessoas. Continua falando, continua influenciando, continua mudando comportamentos. Exatamente o que Jesus falou há 2000 anos atrás ou mais, continua não só influenciando, mas mudando comportamentos e levando pessoas ao propósito que ele quer. Caraca, essa é forte, né, Matheus? Ele não só falou, ele comunicou, ele ensinou, agora ele continua falando a milhões de pessoas e influenciando o comportamento dessas pessoas. Cara, nós estamos aqui por causa daquilo que ele falou. É ou não é? Caramba, como Jesus conseguiu isso? Eu quero dizer para você que Jesus, ele tinha estratégia de marketing, ele tinha estratégia de... como que eu posso falar aqui para você? Ele tinha estratégia de neurolinguística, ele tinha estratégia de PNL, ele tinha estratégia de marketing, ele tinha estratégia de comunicação, ele sabia o que era o tom de voz, ele sabia o que era a linguagem corporal, ele sabia tudo que você imaginar. E eu quero só contar aqui uma história bíblica fantástica de como Jesus usava estratégia de marketing
neurociência e psicologia nos relacionamentos. Ah, Matheus, essa você não esperava. Matheus tá tomando água com açúcar aqui, ó. Diz que a pressão dele até baixou agora. Só para dar uma preparada para ouvir essa. Nossa, até... Eu vou falar de uma história na Bíblia que Jesus usou estratégia de marketing, neurociência comportamental e psicologia. Jesus chega para uma pessoa, cura aquela pessoa, certo? Ele faz um milagre, ele é o Senhor dos Senhores, ele é Deus, ele é aquele que era, que é e que há de vir. E aí, o que acontece? Jesus precisa propagar o evangelho. Jesus precisa propagar, eu sei lá se precisa, se não precisa, mas quem comunica de forma assertiva e eficaz, ele alcança esse objetivo. Jesus vira para aquela pessoa e diz assim, olha, não conte para ninguém. Ai. Sabe o que eu lembro agora, Matheus? Eu lembro dos fofoqueiros. Os fofoqueiros são assim, ó, eu vou te falar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Ele já contou para umas 300 pessoas. Esse preço eu só vou fazer para você, não fala para ninguém. Então, Jesus chega para aquele camarada e fala assim, ó, não conte para ninguém. Deixa eu te falar, em questões de horas, existe dezenas e centenas de pessoas atrás de Jesus. Sabe por quê? Por um simples fato. Quando a gente fala assim, ó, não pense isso, não fale isso. Por exemplo, vou te falar aqui agora, não pense num elefante. O que veio na sua mente? Um elefante. Então, quando a gente usa essa estratégia de marketing, de propagação, sei lá o que você quer dizer, o cérebro, ele não tende a focar no não. Ele tende a focar no verbo, ou no objeto, ou na ação que ela deve ser feita. E esse efeito da palavra não, que o seu cérebro às vezes não reconhece ela, ele é algo que é estudado na neurociência, é algo que é estudado na psicologia. Por quê? Porque a palavra não, ela acaba levando a sua mente a focar em algo indesejado, né? Então, não leva as pessoas a focarem na ação que você quer que ela foque. Então, quando Jesus está dizendo para aquele homem, não fale para ninguém, o cérebro dele vai pensar assim, peraí, eu preciso não falar, não fale para ninguém. Então, tira o não. O que fica? Fale para ninguém. Só que não faz sentido falar para ninguém. Então, a pessoa vai falar para todo mundo. Todo mundo. Então, entenda que o cérebro, ele não processa a palavra não. Então, eu posso conseguir tudo que eu quero? Claro que você pode, se você aprender a falar de maneira e se comunicar de maneira assertiva. Então, se Jesus naquele momento, e eu acredito que a intenção dele era que aquele milagre fosse espalhado e que as pessoas viessem até ele para ser ouvidas, para serem ministradas, é lógico que Jesus usou a estratégia certa. Como? Colocando o não na frente daquilo que ele queria que a pessoa fizesse, ou que a pessoa tivesse a ação desejada. E Jesus também usou estratégias de network, de liderança, de legado. Agora, uma outra coisa que Jesus entendia muito bem, sabe? E que se você quer, nessa manhã, é uma chave aí que eu estou te dando, né? Então, lembrando, se você não quer que a pessoa... vou dar um exemplo. Você que é pai e tem filhos. Quando a gente pega o copo de suco, né? Ou de água. Você... tem gente mandando mensagem aqui, Matheus, eu estou assistindo, que tem gente que não conseguiu
não está conseguindo assistir o vídeo de segunda-feira. Acho que ele não deve ter postado, está subindo, né? Então, uma coisa extremamente importante que eu quero te ensinar aqui com relação ainda ao não. Quando nós temos um filho, né, e nós pegamos um copo com água ou com suco e colocamos na frente dele na mesa e o prato de comida e dizemos lá, não derruba esse copo. Quando a gente vira, o que acontece? A criança derruba o copo. Então, Daniel, como fazer para que ele não derrube o copo? É só você falar para ele não derrubar o copo. É só você não colocar o foco da mente dele no foco. Coloque o foco onde você quer. Então, coloque lá o copo, coloque a comida, né? Mas não fale para ele, não deixe nada no prato. Cara, você está falando para ele não deixar nada no prato, ele vai deixar. Você está falando para ele não derrubar o copo, ele vai derrubar. Você está falando para ele não fazer aquilo, ele vai fazer. Você está falando para ele não correr, ele vai correr. Você está falando para ele não suba na árvore, ele vai subir. Não é que ele é teimoso ou que ele é difícil. Não é, porque lembre, o cérebro não processa a palavra não. Então o que você vai fazer? Você vai dizer para ele o que você quer que ele faça. Então, coloque a água, coloque a comida e diz, coma tudo. Ou, em vez de você falar, não suba na árvore, diga para ele, fique brincando aqui embaixo. Ou, brinque na rua, mas não fique dizendo o que não fazer. A menos que você quer que aquela pessoa faça aquilo que você está dizendo logo após a palavra não, ok? Segundo ponto que você precisa entender para ter uma comunicação eficaz e assertiva e conseguir tudo que você quiser. Entenda qual é o seu público-alvo, ou seja, entenda quais são as pessoas que você está se relacionando ou conversando. E eu falei aqui essa semana de chefe, né? Chefe, porque um cara desse é chefe. Um chefe que não consegue ter êxito na equipe e aí começa a ter discussão, briga e manda o funcionário embora, porque não tem resultados. Então a culpa dele chega segunda-feira, ele dá uma bronca em todo mundo e quer que a equipe tenha resultado. Não! Você precisa aprender quem são os membros da sua equipe. Você precisa entender qual é o perfil comportamental de todos os membros da sua equipe. Ó, eu tenho aqui na minha equipe uma mulher, uma pastora, que o perfil dela é gato. Então eu preciso, quando eu quero alguma coisa dela, eu ligo para ela e falo, ô pastora, bom dia, como a senhora está? Como foi o final de semana? Como está seu marido? Olha que dia maravilhoso. Ah, é um saco? É um saco. Mas se eu quero tudo, eu preciso aprender a me comunicar da forma correta com as pessoas com as quais eu me relaciono. Agora, quando eu quero alguma coisa de um outro líder, né? Por exemplo, tem um outro líder lá que ele é tubarão. Eu só falo para ele assim, ó, Barão, o culto tem que acontecer às 7 horas. Eu posso virar as costas e ir embora. Porque ele já sabe. Ele sabe o que fazer? Sabe. Ela sabe o que fazer? Sabe. Mas para que eu possa conseguir que tudo aconteça, eu preciso falar com cada um de forma diferente, de jeito diferente, me conectar a elas de forma diferente. Por quê? Porque cada um tem um perfil diferente. Agora vamos para Jesus? Vamos. Com João, ele falava diferente. Sabe por quê? Porque João era o discípulo amado e provavelmente João era o gato. Aquele que precisa de um abraço, aquele que precisa, sabe, de uma palavra de afirmação, aquele que precisa dizer assim, ô João, você é importante para mim. Tanto que ele era o discípulo do coração, aquele que reclinava a cabeça no peito. Para Pedro, Pedro vai fazer isso. Ele arrancava a espada, embora e pá, e abrigava. E ele fala assim, calma, Pedro. Então, agora, quando Jesus ia falar com as pessoas, Jesus falava por parábolas.
Jesus contava uma história para que as pessoas entendessem a sua mensagem. Você já se perguntou algumas vezes por que as pessoas não fazem o que você está mandando? Você já se perguntou, às vezes, por que você chama as pessoas de rebelde? Por que você chama as pessoas de burra, de ineficiente? Por que você manda elas embora da sua equipe? Não é porque elas são ruins, é porque você é ruim de comunicação. Porque tudo que você pedir da maneira certa, do jeito certo, entendendo o perfil comportamental das pessoas, você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta. Sabe? Porque essa líder da minha equipe, ela faz tudo com excelência. Tudo. Esse outro líder também faz tudo com excelência. Só que a forma como eu preciso lidar e comunicar com um e com o outro é de forma diferente. Então Jesus, ele sabia qual era a mensagem que ele precisava entregar para aquele público. Quando ele falava com Pedro a respeito do evangelho, olha, presta atenção, ele diz: Pedro, venha e eu te farei pescador de almas. Ora, Jesus não tinha como chamar Pedro e falar assim: Pedro, vem que eu vou te fazer um grande evangelista. O que é evangelista? O que é ganhar almas? Não, então Pedro, a questão dele era pesca. Então Jesus fala assim: ó, você era pescador de peixe, e agora eu vou fazer pescador de almas. Você está entendendo? A comunicação é na linguagem das pessoas com as quais eu me relaciono. Então, não adianta você chegar para um auditório de pessoas que têm o 2º grau e começar a falar assim, ó, é o seguinte, a neurociência afirma que o parafuso da repimbeta da repimbela que faz isso, que faz... O povo não vai entender nada que você está falando. E aí você vai falar assim, esse povo é burro. E aí o povo vai falar assim, esse cara é ignorante, sabe falar nada. Por quê? Porque o nível cultural, e isso você precisa entender, não estou aqui desprezando ninguém, o nível cultural da forma como Jesus chama Pedro é um, o nível cultural da forma como Jesus chama Mateus, que poderia ser um ministro da economia, é diferente. A forma como Jesus chama Judas é diferente. Por quê? Porque a linguagem é diferente. Jesus fala assim, ó, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus está falando para agricultores, é diferente. A parábola do semeador, se vocês jogaram uma semente numa terra seca, ele está falando para agricultores. Então, é diferente, sabe? Às vezes, você quer comunicar para a sua equipe de forma uniforme, e isso não vai dar bom. Você precisa tratar a sua esposa de forma diferente, seus filhos de forma diferente. Cada filho, às vezes a gente fala assim, esse aqui é totalmente diferente do outro. A gente se gaba de falar, esse aqui é diferente, não tem nada a ver. Mas a pergunta que eu te faço é, aí você diz assim, esse aqui é rebelde. Não é que ele é rebelde, é que a forma como você comunica com um, ele entende. A forma como você se comunica com o outro, ele não entende. E aí você fica dizendo o quê? Que o outro é rebelde. Não é, é você que não sabe comunicar. Me ajuda. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você fala tem levado as pessoas a te ouvirem, a refletirem e a mudarem o comportamento? A mudarem de posicionamento? Tem levado elas a fazerem o que você quer que elas façam? E mais, o que você fala? Quando eu falei ali de Jesus no início dessa live, eu disse que até hoje, 2000 anos se passaram, Jesus continua falando, continua inspirando, continua mudando comportamentos e continua fazendo as pessoas fazerem o que ele quer. Uau!
Jesus está dizendo assim para o cara, para de beber, deixa de ser alcoólatra. E tem gente deixando de beber e ser alcoólatra. Jesus está dizendo, trate sua mulher de maneira saudável. Tem gente mudando o comportamento e tratando as esposas de forma saudável. Então, não é o que eu falo, é como eu falo. E como essa mensagem chega às pessoas que estão me ouvindo. A terceira coisa que eu quero te ensinar aqui, que é extremamente importante, sua mensagem precisa ser clara e objetiva. Quando a sua mensagem é clara e objetiva, automaticamente você está sabendo para quem você está falando, o público que você está querendo atingir. Então, quando a sua fala ela é clara, ela é objetiva, ela é simples, ela, de certa forma, o tom de voz, ele é certeiro, você alcança o que você quer alcançar. Vamos falar de um exemplo claro de Jesus? Vamos para ele, porque hoje nós vamos falar só dele. Hoje ele é o nosso alvo. Jesus está num lugar, sentado, chega um monte de homem com uma mulher, dizendo para ele assim, esta mulher foi pega em adultério, ou seja, ela precisa ser apedrejada. Sabe por quê? Porque a lei diz que uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. Preste atenção, os homens estão certos, a comunicação deles está clara, a comunicação deles está assertiva, o que eles estão falando estão correto. Pela lei, aquela mulher tem que ser apedrejada. Até aqui, meu amigo, tudo certo, nada errado. Jesus deveria se levantar e dizer assim, muito bem, podem apedrejá-la. Agora, olha como que Jesus dá uma reviravolta, comunicando de forma assertiva, clara e objetiva, levando tanto aqueles que queriam apedrejar a mudar o comportamento e também aquela mulher a mudar o comportamento. Jesus, ele não levanta e diz assim, olha, vocês estão certos. Olha, vocês estão, de certa forma, certinhos na lei. Não. Jesus fala assim, olha, vocês não podem fazer isso. 5 minutos. Vocês não podem fazer isso ela é uma mulher. Ele também não falou isso. Ele não levanta a cabeça, ele não muda a expressão corporal, ele continua frio ali, sabe, escrevendo na areia, não sei o quê, mas ele diz o seguinte, quem não tem pecado, quem não tem pecado. Então, corta um não e diz, tem pecado. Ou seja, ele já está falando que todo mundo é pecador. Gostou dessa, Mateus? Massa. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, a palavra não já cortou, eu tenho pecado, então eu não vou atirar a pedra. Porque eu também sou pecador como essa mulher. Meu Deus! Qual o melhor da história? Eles vão jogando as pedras no chão e a Bíblia diz que vai saindo um por um. Jesus não brigou, ele não falou, ele não contradiz a lei, ele não fala que os caras estão errados, ele não fala que os caras estão certos, ele não fala que a mulher está errada. Todo mundo foi embora, só ficou ele e a mulher. E a mulher agora pergunta, e aí, Jesus? Aí ele fala para ela, cadê as pessoas que te acusavam? Ela diz, ficou ninguém. E aí Jesus diz, nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Ah, mas ele falou, não peques mais. Não, ele deu uma ordem antes. Vai. Vai. Então, deixa eu dizer algo para você. Ninguém consegue o que quer falando de qualquer jeito.
Ninguém consegue o que quer falando de qualquer maneira. Por quê? Porque não é o que se fala, é como fala. E a quem fala. Então, gente, a simplicidade e a clareza, ela gera conexão. Anote isso. A simplicidade e a clareza, ela gera conexão. Por que a palavra de Jesus, elas ecoam até hoje? Por causa da clareza, por causa da forma como ele fala, do jeito simples de falar. Ele fala do grão de mostarda, ele fala, sabe, ele fala de dois caminhos, ele fala da pedra de tropeço, ele fala, sabe, do solo árido, ele fala da parábola dos talentos, ele fala da noiva, ele fala do vestido. Cara, ele fala de coisa que as pessoas entendem. As pessoas entendem. E uma última coisa que é extremamente importante. Última não, eu poderia falar aqui várias coisas, mas empatia. Se você quer fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam, se coloque no lugar delas. Crie empatia. Crie empatia, ou seja, seja como elas. Sabe, desça ao nível delas. Viva a vida comum delas. Isso cria autoridade. Quando você está muito acima, você não cria autoridade, você cria superioridade. E você não é melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Jesus não era maior. Jesus sentava na mesa dos santos. Jesus só comia com os santos, né, Mateus? É, Mateus? Não. Não, Jesus só sentava na mesa dos pecadores. E ele era como... Ele não era um pecador, mas ele se tornava, naquele momento, no mesmo nível. Não que ele se tornava um pecador, não é isso. Mas ele estava ali no mesmo nível. Sabe, ele estava ali compartilhando. Tem gente, Mateus, que converte, fala assim, agora eu não sento na roda daquele povo. Não me misturo mais. Não me misturo mais. Você está indo contra o que Jesus te ensinou, irmão. É aí que você deve... mas eu não sou do mundo. Você não é do mundo, mas você está nele. E tem gente do mundo. Quem vai falar para essas pessoas do mundo? É você. Então preste atenção, faz isso. Empatia, se conecta com o público. Sabe por quê? Porque o que você fala deixa legado. E eu quero encerrar essa live lendo uma frase para você. O legado de um grande comunicador não está em suas palavras, mas na transformação que ela deixa na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Lembre-se que comportamento é tudo. Jesus nos ensinou várias coisas. Várias. Se eu pudesse aqui ficar o dia inteiro, eu ficaria. Mas entenda que comportamento é tudo. E ele vem não do que você fala, mas da forma como você fala. E você só vai alcançar os seus objetivos e fazer com que as pessoas façam tudo o que você queira se você se conectar a elas. Se você se tornar como elas. Se você entrar no estilo de vida delas e atingir principalmente o coração delas. Deus te abençoe. Uma quarta-feira abençoada. Amanhã, quinta-feira, eu te espero aqui no mesmo horário, 6 e 7. 6 e 7. Sabe por quê? Comportamento é tudo. Deus te abençoe. Tenha uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo abençoado, porque eu não quero que você entre no modo offline. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Shalom. Paz e prosperidade.